Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de História e nós vamos estudar os governos militares e a nova república. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 13/11/2020. Governos militares 1964 a 1985 e Nova República 1985 aos dias atuais. Atividades, páginas 153, 154, 155 e 161. Governos militares 1964 a 1985. Com o golpe militar de 31 de março de 1964, os militares forçaram João Goulart a sair da presidência e passaram a governar o Brasil. Foram 21 anos de ditadura militar, nos quais o autoritarismo determinou os rumos políticos do país. Todos os presidentes, ao longo do período da ditadura, foram eleitos indiretamente, ou seja, eles não tinham escolha de voto, por um colégio eleitoral, que na realidade apenas confirmava o nome do candidato imposto pelos militares. Um governo pautado pelo dinheiro. Segundo as elites, os principais problemas durante o governo João Goulart eram a estagnação da economia, ou seja, a falta de crescimento, e a demanda das classes populares, que queriam ter seus direitos atendidos. Então, um dos principais problemas durante o governo de João Goulart era a estagnação da economia e a falta de crescimento. Para amenizar essa situação, o governo militar se concentrou em investir no crescimento econômico a qualquer custo, incentivar o consumo e repreender violentamente os que se opusessem ao governo. O milagre econômico. O Brasil havia se endividado com os Estados Unidos no governo de Juscelino Kubitschek. Durante o regime militar, essa dependência financeira aumentou. O governo dos Estados Unidos ajudou a financiar a política da ditadura militar. O dinheiro usado para criar indústrias no Brasil, por exemplo, veio de empresas estrangeiras. Como consequência, foi difundido o estilo de vida dos Estados Unidos entre os brasileiros, principalmente por meio do incentivo ao consumo de produtos industriais. O crescimento rápido da economia brasileira gerou o aumento do consumo e a expansão dos centros comerciais, como shopping centers. Entre os anos de 1968 e 1973, os centros de compras proliferaram em consequência do alto nível de consumo. Esse momento foi chamado pelo governo de milagre econômico. Então, entre esses anos de 1968 a 1973, os centros de compras eles se expandiram em consequência do alto nível de consumo. Então, esse momento ele foi marcado, ele foi chamado de milagre econômico. Porém, a ideia do milagre econômico não foi suficiente para sustentar o regime militar. Muitas pessoas perceberam que o governo
havia acabado com a democracia e que as empresas estrangeiras estavam comandando os rumos da nação, incentivando as pessoas a gastar dinheiro com produtos supérfluos que davam lucro a elas. Ponte Rio-Niterói, em construção. Uma das estratégias dos governos militares para estimular o crescimento econômico foi o investimento em grandes obras de transporte e energia. A repressão política. Diante das críticas da população descontente com o sistema político, os militares lançaram atos institucionais, documentos que fortaleciam os poderes do presidente. Assim, ele podia baixar decretos sem precisar de aprovação do Congresso. Além disso, os atos inconstitucionais censuravam os meios de comunicação e, de certa maneira, legalizavam a tortura ao permitir qualquer forma de interrogatório que favorecesse a repressão aos opositores. Um dos órgãos responsáveis pela repressão foi o Departamento de Ordem Política, DOPS, para perseguir e desmoralizar os opositores ao governo. O DOPS se encarregava de manipular as informações e dizer à população que os opositores ameaçavam a ordem política e a família brasileira. O Exército Nacional se viu transformado numa polícia anticomunista. Com o golpe de 1964, essa doutrina se afirmou com a política de Estado do Brasil. Além disso, o regime editou atos instituindo o banimento e a pena de morte. Esses atos institucionais foram respostas diretas aos movimentos sociais de estudantes, artistas, intelectuais e à guerrilha de esquerda que avançava no Brasil. No limite, qualquer constatação política moderada, um protesto por liberdades democráticas ou a emissão de uma opinião crítica ao regime ou ao sistema capitalista poderia ser lida como subversão. No regime militar, a censura atingia também programas de TV e de rádio, além de textos e peças teatrais. Observe a imagem. Nessa foto, mostra o camarim do Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, após o ataque do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, em 1968. A peça Roda Viva, que estava sendo encenada no local. Mesmo em meio à forte repressão, opositores do regime buscavam se manifestar. Os jovens tiveram bastante destaque nas ações de resistência contra a ditadura. Eles organizaram importantes movimentos culturais e políticos que exigiam maior participação da população nas decisões do governo. Em 26 de junho de 1968, milhares de pessoas foram às ruas da cidade do Rio de Janeiro para protestar contra o regime. Essa manifestação, que ficou conhecida como Passeata dos 100.000, foi a maior desde o golpe militar e também foi promovida pelo movimento estudantil. Então, nessa data, 26 de junho de 1968, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o regime militar. Então, essa manifestação ficou conhecida como a Passeata dos 100.000, que foi a maior desde o golpe militar.
a música como resistência. Diversos artistas fizeram de suas produções uma forma de protesto e resistência contra a ditadura militar. Uma das manifestações culturais que mais se destacou no período foi a música. As letras de protesto e os festivais musicais que passavam na televisão mobilizavam jovens de todo o país. Então, diversos artistas, eles se manifestaram através da música contra os protestos e a resistência da ditadura militar. Então, foi através da música. As letras que eles cantavam em forma de protesto nos festivais musicais mobilizavam muitos jovens de todo o país. Artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Duque Duarte e Geraldo Vandré ficaram conhecidos pelos grande público ao participar desses festivais. Os artistas passaram pela ditadura sem sofrer consequência. Muitos deles foram exilados do país, ou seja, obrigados a deixar o Brasil por causa da perseguição política. E agora vamos ver a Nova República, 1985 aos dias atuais. Depois de longos anos sob o domínio militar, a parcela da população contrária à ditadura se fortaleceu. Em 1984, começaram a acontecer manifestações em todo o país para que o novo presidente da República fosse escolhido pelo voto direto. Esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Então, diferente do período militar, do domínio militar, que eles colocavam no poder quem eles determinavam, então no ano de 1984 começaram a acontecer essas manifestações em todo o país para que o presidente da República fosse escolhido pelo voto direto, ou seja, fosse escolhido pelo povo, pelo voto do povo. Então esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. A manifestação popular impulsionou um avanço rumo à democracia. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, numa eleição indireta, elegeu um presidente civil, ou seja, não militar. O presidente escolhido foi Tancredo Neves e seu vice-presidente, José Sarney. Governo José Sarney, de 1985 a 1990. Tancredo Neves adoeceu antes de sua posse e morreu em abril de 1985. José Sarney, vice-presidente, assumiu seu lugar e tornou-se presidente da República. Segundo o ideal de democracia, uma nova Constituição foi elaborada e promulgada em 1988. O documento previa eleições diretas. Também foi determinado o fim da censura aos meios de comunicação e o povo passou a ter liberdade para se manifestar. A economia enfrentava um período ruim nessa época. Por isso, o governo fez uma série de mudanças para tentar controlar a inflação. Ao final do governo de Sarney, o povo elegeu para a presidência Fernando Collor de Mello, em 1989. Governo Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992, e Itamar Franco, 1992 a 1994. Collor era jovem,
prometia modernização econômica e recebeu bastante apoio da mídia. Uma das medidas mais polêmicas de seu governo foi o Plano Collor, uma tentativa de conter a inflação, que não parava de crescer. Para isso, ele determinou o bloqueio da poupança da população por 18 meses, o que fez com que muitas pessoas fossem à falência na época. Dois anos após o início do governo, Collor foi acusado de corrupção pelo irmão em uma entrevista publicada em uma revista semanal de grande circulação. Com pressão da mídia e de parte da elite financeira, a população foi às ruas pedindo o impeachment, o impedimento do presidente, ou seja, que ele fosse processado para deixar o cargo. Após o impeachment de Collor ter sido votado no Congresso, ele renunciou e o vice-presidente Itamar Franco tomou posse em 1992. No governo de Itamar Franco, criou-se o real, a nossa moeda atual, moeda usada até hoje no Brasil. O Plano Real, como foi chamado, o conjunto de medidas econômicas que conseguiu conter a inflação, foi comandada por Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da Fazenda. Motivado pelo sucesso desse plano econômico, o povo brasileiro foi às urnas e escolheu o novo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, que tomou posse em 1995. Governo de Fernando Henrique Cardoso durou de 1995 a 2002. O governo FHC implementou importantes medidas para o fortalecimento do Plano Real, o que proporcionou a modernização da economia brasileira e sua estabilidade. Entretanto, essa modernização não foi suficiente para reter os índices de desigualdade social, um dos principais problemas nacionais. A população reelegeu o FHC em 1998, que cumpriu seu segundo mandato na presidência até dezembro de 2002. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito 2 vezes seguidas. Ele teve 2 mandatos na presidência da República. Em 2002, com a aprovação popular afetada por denúncias de corrupção e pela crise energética do índice da década, FHC não conseguiu eleger um sucessor, ou seja, a pessoa que ele apoiava, a pessoa que ele indicou. Após uma campanha acalorada, o Brasil elegeu como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o primeiro presidente representante das classes populares a governar o país. O governo Lula durou de 2003 até 2010. No governo do presidente Lula, foram postas em práticas ações afirmativas de distribuição de renda e combate à pobreza, atendendo a uma demanda das classes mais pobres. Projetos como Bolsa Família, o Fome Zero e a expansão de universidades e institutos federais importantes para a retirada da miséria milhões de brasileiros. Então, no governo Lula, foi feito essas medidas para ajudar a classe mais pobre, com Bolsa Família, o Fome Zero e a expansão de universidade. Para quê? Para que a classe pobre tivesse oportunidade de chegar a uma universidade.
Com esses indicadores positivos, Lula foi reeleito em primeiro turno em 2006, apesar de denúncias de corrupção envolvendo seus ministros. No final de seu segundo mandato, o presidente conseguiu eleger uma sucessora, que foi a Dilma Rousseff, em 2010. O governo Dilma Rousseff durou do ano de 2011 a 2016 e Michel Temer, 2016 a 2018. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Esse foi um passo importante para o fortalecimento da democracia e da cidadania do país. Então, a Dilma, ela foi a primeira presidente mulher eleita no Brasil. Ela deu continuidade aos projetos de combate à pobreza iniciados no governo do presidente Lula e investiu em infraestrutura e desenvolvimento regional por meio do projeto de aceleração do crescimento, que ficou muito conhecido pela sigla PAC. No entanto, o governo de Dilma Rousseff foi marcado por crises políticas, econômicas e sociais que culminaram em 2013 manifestações da sociedade civil. Essas manifestações reuniram trabalhadores, estudantes e diferentes grupos econômicos e ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, justamente porque ocorreram em junho do ano de 2013. Apesar de forte resistência política, Dilma conseguiu se reeleger em 2014. Porém, com o agravamento da crise, o crescimento negativo da economia, uma taxa de desemprego muito elevada e a volta da inflação, manifestantes foram novamente às ruas protestar contra o governo e o Congresso aprovou o impeachment da presidente em 31 de agosto de 2016. O vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência com uma forte disputa entre o que eram contra a saída de Dilma do cargo e os que eram a favor. No período que Temer ficou na presidência, era comum deparar com o bordão "Fora Temer", como forma de manifestação política. Apesar do relativo aumento das atividades econômicas, o número de miseráveis aumentou 11% no governo de Temer, em função do alto índice de desemprego. Governo Jair Bolsonaro, 2019. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de se candidatar nas eleições de 2018. Nesse mesmo ano, foi condenado por corrupção pela Operação Lava Jato, que, segundo o Ministério Público Federal, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. No lugar de Lula, candidatou-se Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com Jair Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral dos candidatos à presidência, a polarização política da população, já bastante evidenciada no processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi acentuada. Um meio de manifestação e posicionamento político bastante utilizado no período eleitoral foram as redes sociais. A própria campanha de Jair Bolsonaro contou com a força desse meio de comunicação, sobretudo após o candidato sofrer um atentado durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Com 55% dos votos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e assumiu o cargo no dia 1º de janeiro de 2019. Os primeiros meses do mandato de Bolsonaro foram marcados pela nomeação de diversos militares
e técnicos em cargos estratégicos do governo federal. Entre os principais desafios do presidente Bolsonaro estão a geração de empregos e a aprovação de reformas políticas e econômicas, além do combate à violência e à corrupção, pontos mencionados com frequência em sua campanha durante as eleições. Então agora vocês vão dar um pause no vídeo, vão resolver as atividades e depois nós voltaremos com a correção. E essa é a nossa correção das páginas 153, 154 e 155.